vai na música. Já vai na música, porque assim a coisa vai andando. Que às vezes a gente se anima, a gente começa a falar sobre a ceia, tal. Aí Daí pega na pregação. começa a atrasar a música. E aí, vamos. Aí é você, né, mãe? Amigão é você. Eu prefiro vocês começando do que as bandas, viu? Sempre é vocês. Ele quer que eu faça belezinha? Boa tarde, povo de Deus, lindo e amado do Pai. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Quero nessa tarde começar o nosso culto pedindo para que você possa ficar em pé, olhar para a pessoa que está do seu lado, dar um abraço, dar ali um sorriso, dizendo: seja muito bem-vindo à casa do nosso Deus, onde nós podemos cultuar ao Senhor, exaltando o nome do nosso Deus, por todas as maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas. Nós temos muito, mas muito a dizer a respeito do nosso Deus, que Ele é um Deus bom, que Ele é um Deus fiel, que Ele é um Deus cheio de graça, um Deus cheio de bondade, um Deus cheio de misericórdia, um Deus cheio de compaixão, e todas as obras que o Senhor começou na nossa vida, Ele vai completar. Amém, igreja? Nós não somos desamparados, nós não somos largados, nós não somos rejeitados, porque Deus, Ele nos ama. Então, com esse sorriso, com essa alegria, com essa paz que nos inunda o coração, nós podemos dizer para o nosso bom Deus, que nós vamos agradecer, por tudo que Ele já fez no passado, por tudo que Ele fez hoje, mas uma coisa nós sabemos: o melhor ainda está por vir. Amém? Diga assim: o melhor na minha vida, Deus já reservou, e eu viverei no Espírito Santo todas as promessas que naquela cruz Ele me entregou. Te agradeço, meu Deus, porque o Senhor é meu e eu sou teu. Amém. Então, com júbilo, aplauda ao Senhor e coloque uma canção nos seus lábios, em nome de Jesus. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.
Oh, amada igreja, enquanto os instrumentos ainda não tocam, te agradeço. Eu quero que você levante a sua voz, igreja, levante a sua voz em gratidão ao Senhor, porque as obras do Senhor na sua vida, elas não terminaram. As obras do Senhor na sua vida apenas começou, querido, apenas começou. E a palavra diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem, nem mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Se você ama ao Senhor, agradeça ao Senhor pelo cuidado, pela proteção, pelas bênçãos incontáveis, incomparáveis. Agradeça ao Senhor pelo fôlego de vida, pelo ar, pela respiração. Deus, eu te agradeço, Jesus, porque naquela cruz o Senhor pagou um preço, e de braços abertos o Senhor disse: está consumado. Está consumado, está decretado que nós somos filhos de Deus, que nós somos portadores da luz de Cristo. O véu se rasgou sobre nós. Não há mais separação, não há mais barreira, não há mais limitação. Não há, Deus, não há nada, nem pecado, Deus, nada poderá nos separar do teu amor, porque naquela cruz, de braços abertos, o Senhor nos comprou para o Senhor. Nós te agradecemos pelo sangue de Jesus, pela remissão, porque o Cordeiro de Deus veio até nós. O que estava perdido foi achado. Aleluia, Paizinho. Receba não apenas um louvor, mas receba o clamor do nosso coração, que suba como perfume suave diante das tuas narinas, e que o Senhor possa se agradar do nosso louvor e da nossa adoração. Nós te agradecemos, Pai, com as nossas vozes, nós te agradecemos com os nossos lábios, com o nosso olhar, com o nosso ouvir, com o nosso falar. Tudo que tem fôlego, agradeça ao Senhor, porque Ele nos comprou. Aleluia. Obrigado pela tua morte, Jesus. Te agradeço. Levante sua voz, igreja. Adore o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Agradeça com tudo que há em você. Bendiga o nome do Senhor. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Agradeça a presença dEle. Tudo que tem fôlego, que as palmas aplaudam ao nosso Deus. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. 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 Deus é bom o tempo todo e todo o tempo. Que você possa entender que enquanto nós cantamos, Jesus está aqui em nosso meio. Não deixe Ele passar despercebido na sua vida, irmãos. Não deixe o Senhor passar. Agora nós vamos nos assentar, nós vamos ver o VT, mas que nada e ninguém tire a essência da tua adoração. Que Deus te abençoe. Olá, nosso VT informativo está no ar com notícias importantes para você. Você que ainda não é batizado, mas já terminou ou está terminando as aulas do curso de batismo, fale com nossa equipe de integração ou, se preferir, fale com seu líder de célula e marque a sua entrevista. Mas não perca tempo. Você poderá ser batizado ainda neste mês. E se você está entre nós, tem frequentado regularmente os nossos cultos e quer fazer parte da nossa família, por favor,
Fale ainda hoje com nossa equipe de integração que aguarda você ali no balcão, no hall de entrada da igreja. Ou apenas deixe o seu nome, telefone ou e-mail que entraremos em contato com você. Venha ser um de nós. Vem aí a 8ª edição do Congresso Arte e Vida, de 18 a 21 de junho, aqui na nossa igreja. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Em Cristo somos feitos livres para traduzir seu amor através de nossas expressões, movimentos, música e vida. As inscrições já estão abertas através do nosso site e também aqui mesmo na igreja. Mais informações, congressoartevida.com ou pelo telefone 3041 4403. Atenção, galera da Rede Team, vem aí o nosso Retiro 2014 com o tema Macas, de 12 a 15 de junho na colônia de férias. O investimento é de apenas R$150. As inscrições já estão abertas, então corra, garanta sua vaga. O Mini, juntamente com a igreja, convida você que deseja consagrar seu filho ao Senhor a participar conosco do culto de consagração de crianças a Deus, que acontecerá no dia 15 de maio, às 7h30 da noite, aqui no templo. Para participar é necessário preencher uma ficha no site da igreja, mas fique atento, o prazo para entrega encerra nesta terça-feira, dia 5. Além disso, é preciso estar presente na reunião que acontecerá na próxima quinta, dia 8, também às 7h30 da noite. O Senhor Jesus está pronto para abençoar e ajudar você a ensinar o seu filho o caminho que deve andar. O nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041 4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Graça e paz, irmãos. Tem um sempre animado, mais animado ali na frente, né? Muito bom estar com vocês novamente. Agradecemos a Deus porque ontem, mais uma vez, Ele esteve conosco no culto de Páscoa do Ministério Infantil. Foi muito gostoso e louvamos o nome do Senhor Jesus como Cordeiro de Deus, que foi morto, mas ressuscitou e está com Deus, à direita do Pai. E virá nos buscar. Uma das críticas que se faz ao Evangelho de hoje é que todo mundo fala sobre Jesus ou o Evangelho, que dá uma casa, que dá um carro, e ninguém fala que ele vai voltar, né? Porque senão vai estragar tudo. Você está bem, né? Está ganhando, está trocando de carro, de casa. Aí Jesus volta, estraga tudo, né? Não, mas Jesus vai voltar. E as crianças estão estudando o livro de Apocalipse, que fala, em essência, desses últimos tempos que Jesus vai voltar. E nós estamos cada vez mais conscientes de que realmente o livro de Apocalipse não é um livro sobre os últimos tempos, mas sobre Jesus nos últimos tempos, a revelação que falta sobre Jesus, sobre o que Ele vai fazer nos últimos tempos, o que vai acontecer conosco e com Ele. E nós estaremos estudando principalmente o livro, capítulo 15 de Apocalipse, e muito interessante, o que as crianças vão estudar hoje tem referência com o capítulo 15 de Êxodo. No capítulo 15 de Êxodo, nós temos o Cântico de Moisés. Ele faz esse cântico por causa da passagem, né? A entrada, ele não entra na Terra Prometida, mas a passagem pelo mar. E então ele compõe esse hino.
E é muito interessante porque lá no capítulo 15, ele faz, o apóstolo João faz menção disso daí. Olha, vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar os que tinham vencido a sua imagem e o número da besta. Eles seguravam harpas que haviam sido dadas por Deus e cantavam o hino de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. E aí o cântico diz o seguinte: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornarão manifestos. Se você quer compor um hino, utilize o que existe nesse daqui. O que que é? Exaltar a pessoa de Deus. Isso está aqui. Outra coisa que existe aqui, exaltar as obras de Deus, o que Deus fez, grandes e admiráveis obras. Exaltar os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus, que são justos e verdadeiros. Exaltar o triunfo final de Deus, que é a adoração universal. No final, todos irão louvar e adorar o nome do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Você não precisa compor para cantar aqui. Não é só quem canta ou quem toca nas bandas que pode compor. Você pode compor um hino para você cantar no seu período devocional, seu e de Deus. Precisa mais. Quem precisa ouvir está lá. Não é? Se você pode cantar aqui, todo mundo vai ouvir, mas Deus não vai ouvir. Quem precisa, né, ser adorado, você pode fazer isso, então, no seu período devocional. Fazer uma música para o Senhor. E aí, relembra, vai lá no capítulo 15 de Apocalipse, dá uma estudadinha e fala assim: Deus, me faz compor um hino para o Senhor desse jeito, que contém essas coisas. Dá uma estudada, veja lá, adoração a Deus, adoração a Ele por causa dos seus pensamentos. E no final de todas as coisas, como Ele vai triunfar. E eu sempre falo que Deus não precisa da gente, da nossa adoração, que tem gente que acha que a adoração é encher a bola de Deus, que Deus parece um cara que precisa ficar sendo mimado. Ai, você é isso, que lindinho. Não, Deus é autossuficiente. Quando a gente adora a Deus, quando a gente louva a Deus, a gente coloca Deus no devido lugar, que é o de Senhor, de Deus, que merece ser adorado, e aí a gente toma consciência de quem nós somos. Quem sou eu diante de um Deus que pensa desse jeito? Quem sou eu diante de um Deus que fez todas estas coisas? Quem sou eu diante de um Deus que vai julgar todas as coisas no final e toda língua vai confessar Jesus Cristo como Senhor? Toda língua, povo, nação, esse é o fim de todas as coisas. Todos dobrando os seus joelhos diante do Senhor. Agora alguns vão ter que dobrar na marra, que não quiseram dobrar aqui, mas os nossos joelhos vão estar levinho. O Senhor aparece, a gente já cai de joelho logo direto, né? Vai ser muito bom, né? E nós conheceremos todas as pessoas que estão em lugares que você não conhece hoje, mas que adoram o nome do Senhor Jesus como você. Vamos ficar em pé, nós vamos ler o versículo de hoje. Vamos lá? Todas as nações virão e te adorarão, porque as tuas obras justas são vistas por todos. Apocalipse 15, 4. Vamos orar? Pai querido, nós queremos, ó Deus, ter esse coração de Moisés, um coração de adorador. Ó Pai, que coisa, que privilégio para Moisés ter feito um hino que vai ser repetido lá no céu, no final de todas as coisas. Puxa, isso é que é um hino de sucesso. Ó Pai, nós sabemos que cantar um hino novo não é compor músicas novas, mas é cantar talvez até a mesma música, mas com um espírito novo, com um coração novo, louvando a Deus de um modo diferente, com mais intensidade. Ó Pai, faz-nos, ó Deus, adoradores, pessoas que louvam realmente a Tua presença quando abrem a sua boca. Nós não queremos, ó Pai, ser como instrumentos feitos de madeira ou de outros materiais
que são tocados, têm sons, mas eles não querem dizer nada. Nós queremos, ó Deus, ser uma caixa acústica de ressonância do que o Senhor Jesus fez na nossa vida. Nós queremos te retornar assim, ó Pai. Ó Pai, nos abençoa, dá-nos essa condição. Ó Pai, esse é um assunto tão lindo, cantar um cântico novo ao Senhor. Hoje as crianças vão aprender sobre o que é louvor. Ó Pai, que o Senhor possa estar ajudando os nossos facilitadores a traduzir essa mensagem maravilhosa para as nossas crianças, para que eles sejam feitos adoradores do Senhor desde cedo, Pai. Nós queremos isso, desejamos isso, pedimos as tuas bênçãos sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber então os pré-adolescentes. Aleluia. Que Deus possa abençoar essa mini igreja do Senhor, amém? Queridos, podem assentar-se. Nós vamos ter um momento agora que é muito, muito especial. E enquanto os nossos irmãos vão indo, eu queria apenas fazer 2 recadinhos. Queridos, nós temos o culto de oração às sextas-feiras, 15h, e nós temos também a vigília às 22h30. Nós não tivemos na semana passada por conta do feriado, mas nesta sexta nós teremos a nossa vigília às 22h30. Amém? Todos estão convidados. E falando em convidados, nossa igreja é uma igreja que tem cada dia mais buscado aperfeiçoamento em um dom. Aliás, são 2 dons maravilhosos. Um dom que é o dom acima de todos os dons, que é o dom do amor. E o segundo que eu tenho orado a Deus, pedido para que Deus possa nos selar, é que nós tenhamos o dom da hospitalidade. O dom da hospitalidade é uma bênção. Eu moro sozinho, e quando vai gente lá em casa, eu tenho que me programar para poder, meu Deus, eu não tenho nada, o que eu vou servir? E eu fico constrangido, e a pessoa fala assim, não, Valdir, um tereré aqui, Valdir, um abraço, que vale nós estarmos juntos e orando. Então Deus tem me ensinado que o que importa é nós estendermos as mãos, abraçar as pessoas e estar junto. Então agora eu quero convidar os nossos queridos e amados convidados que vieram a esse culto. Você é especial para nós, e nós queremos mostrar para você que nós não temos ouro nem prata, mas nós temos Jesus. Nós queremos te estender as mãos, nós queremos te dar um abraço, nós queremos dizer para você que a nossa casa fica muito mais bonita e cheirosa com você. Então, se você está aqui nessa tarde, é nosso convidado, por favor, fique em pé, que nós vamos te dar um abraço, nós queremos te estender as mãos. Onde estão os nossos convidados? Deixa eu ver. Não temos convidados? Ali, gente. Vamos, por favor, estender as nossas mãos lá no fundo também. Temos mais gente chegando. Queridos, que Deus abençoe vocês poderosamente. É sempre assim, pastor Gilson, um levanta, depois os outros levantam. Eles ficam constrangidos, né? Aonde? Desse lado não tem ninguém. Ah, eu acho que não, hein? Porque se tivesse, ele já teria ficado em pé para a igreja ir correndo abraçar. Mas, amados, que Deus abençoe todos vocês poderosamente, amém? É um privilégio, é uma honra nós estendermos as mãos sobre vocês, dizendo que vocês são especiais para nós. E agora é um momento que nós vamos fazer com a igreja, que é um privilégio nós devolvermos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, as primícias daquilo que o Senhor tem nos dado. Tudo é de Deus.
Tudo é para a glória de Deus. E nós não vamos ocultar aquilo que é dele. Então, com muito amor e carinho, nós vamos depositar aos pés do Senhor aquilo que nos foi entregue. Amém? Então convido você, amado, a todo o seu coração, a você se programar mesmo e vir na casa do Senhor e dar ao Senhor aquilo que você tem. Você pode dar o seu dízimo, dar a sua oferta, dar o seu real missionário, e lembre-se, tudo que você coloca diante de Deus, tudo o Senhor vê. Ele assiste o seu coração. E nesse momento, enquanto nós vamos fazer os dízimos e as ofertas, eu quero convidar todos os irmãos que vão nos auxiliar na ceia, que já pode se dirigir à nossa plataforma, enquanto cantamos. Quando ele vai fazer isso, vem pra cá e traz a câmera com você, aquele pessoal tá a cabelo atrás de você. Glórias a Deus, glórias a Deus. Você vai permanecer em pé até que você receba os elementos. Nossos irmãos podem ficar em pé. Quem é que participa da ceia do Senhor? Aqueles que são do Senhor. Eu uso essa aliança porque eu amei a Vasti e eu assumi um compromisso com ela e com o pai dela, com a família dela e com o Senhor. Quem crê no Senhor Jesus assume o compromisso através do batismo, dizendo: eu recebi de graça a salvação e estou dando a minha vida e assumindo uma vida de testemunho. Por isso participa da ceia quem assumiu um compromisso com Jesus. A Bíblia diz: para eu crer e ser então batizado. Aqueles que são batizados têm esse privilégio de participarem desse momento. Se você é membro de uma outra igreja, está em plena comunhão com o Senhor, se você já deu a sua profissão de fé, passou pelo batismo, testificando o novo nascimento, você é bem aceito, você é bem-vindo para participar conosco da ceia. A equipe vai cantar,
e vocês permanecerão em pé. Aqueles que vão participar, permaneçam em pé. Aqueles que não vão, podem assentar-se, e assim que você receber os elementos, então você se assenta. Cantemos. Por meio
Você que recebeu o cálice pode assentar-se. Você que ainda não recebeu, fique em pé até que seja servido. Na primeira carta do apóstolo São Paulo à igreja que estava na cidade de Corinto, o Senhor esclareceu, revelou ao apóstolo Paulo o significado da ceia, e ele assim traduz: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua própria consciência e então coma do pão e beba do cálice. Por quê? Porque a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. E se alguém tiver fome, que come em casa, para que Deus não os castigue por causa destas reuniões. A ceia do Senhor era ministrada não num ambiente como esse, mas nos lares. A igreja que nós conhecemos nas páginas do Novo Testamento não tinha um salão de culto como esse. As reuniões eram nas casas, como nós fazemos nas células. E então as pessoas traziam juntos uma alimentação e partiam o pão com singeleza de coração juntos, e naquele momento eles aproveitavam para se lembrarem, trazerem à memória a morte do Senhor, a sua ressurreição e a sua volta futura. Por isso é que o texto faz referência: façam isso em memória de mim, até que o Senhor volte. Nós estamos diante da ceia do Senhor para ter comunhão com Ele, para termos comunhão uns com os outros, e participar tomando o pão, ou o vinho, ou o cálice, sem dar o devido valor, diz a Escritura, você ouviu, não é respeitar, não é honrar, não é discernir o corpo do Senhor. Por isso, quando alguém só pega e toma, sem levar em consideração que a sua vida deve estar limpa, em dia com o Senhor, essa pessoa na verdade está assumindo para si juízo, condenação e, nessa linguagem, castigo. Isso quer dizer que eu não devo participar da ceia do Senhor em pecado, de qualquer natureza, conhecido de todos, ou conhecido só de mim mesmo e de Deus. O que eu devo fazer então? Não participar porque estou em pecado? Porque se eu participar em pecado, Deus me trará juízo? Então, se eu estou em pecado, eu não tomo? Não. Esse não é o princípio, essa não é a orientação da palavra de Deus. Porque o texto é claro: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma e beba. Isso pressupõe acerto de vida. Toda pessoa que reconhecer o seu pecado e em sinceridade confessá-lo, será perdoado e será purificado.
A Bíblia é muito clara. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, o Senhor, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É assim que devemos participar da mesa do Senhor. Ignorando esse princípio, o texto disse: há muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram em consequência disso, de não levarem a sério a palavra de Deus. Por isso, você que aceitou um dia o Senhor, você que não tem impedimento nenhum, pode vir ao Senhor para participar do seu batismo, porque é um ato de compromisso. E Deus espera filhos comprometidos, e não filhos omissos. Não participar da ceia dizendo: olha, o negócio é feio, é perigoso, eu vou continuar na minha vida e vou reservar os meus pecados. O juízo é o mesmo. Por quê? Porque toda vez que nós celebramos a ceia, nós temos a oportunidade de arrependimento e mudança de vida, e não de escolhermos ficar no pecado. Aquele que pronuncia o nome do Senhor, aparte-se do pecado. Então feche seus olhos, e se há alguma coisa, você está com o cálice na mão, se há alguma coisa que precisa ser acertada na sua vida, faça agora. Tem que pedir perdão a alguém? Se a pessoa estiver nesse recinto, eu até aconselho: pare agora e vá até essa pessoa e peça perdão. Se você tem que exercer o perdão, conceder o perdão, faça a mesma coisa. Se há algo que você precisa fazer, mas é impossível fazê-lo nesse momento, pela fé, assuma o compromisso de mudar e participe da ceia do Senhor. Feche os olhos, ore. Nós cantamos: Pai, que digno é o Senhor. Quem somos nós? Quem somos nós, papai, para te oferecermos alguma coisa? Tudo vem de ti mesmo. Somos, ó Deus, reféns do teu amor. Somos chamados servos, escravos do Senhor, para viver em liberdade, escolher o certo, o justo, aquilo que traz honra para o teu nome. Por isso, Pai, visita-nos com o teu Espírito Santo agora, a fim de que nós acertemos a nossa vida com o Senhor. Que todas as áreas em que nós estamos em fracasso, em fraqueza, nos sejam reveladas pelo teu Espírito agora. Eu peço: Espírito Santo, faz arder no meu coração e no coração dos meus irmãos aquilo que não te agrada está na minha vida. Faz ferver na nossa alma agora, Senhor, não para a culpa, não para o remorso, mas para a correção, para acerto. Oh Deus, faz isso. Oh meu Pai, visita-nos, visita-nos, visita-nos. Vem, doce Espírito de Deus. O Senhor é santo e quer a santidade da sua igreja, do seu povo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Espírito Santo doce, maravilhoso. Espírito de Cristo, consolador, perdoador, ensinador. Aleluias. Vem, Espírito Santo. Vem, doce Espírito de Deus. Vem sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. Traz-nos à memória agora, Pai, aquilo que fizemos e não devia ter sido feito, o acerto que precisamos tomar, aquilo que precisamos consertar. Queremos participar da tua mesa em santidade. Faz isso para a tua glória, papai, no nome de Jesus. Amém. Fiquemos em pé, meus irmãos. Você tem nas suas mãos um pedaço de pão que representa o corpo do Senhor Jesus, que foi ferido lá na cruz, em seu lugar e em meu lugar, em memória de Jesus. Participe dele. Depois de cear, o Senhor tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do novo acordo, do novo testamento no meu sangue. Representa que entre Deus e nós pecadores há um só mediador entre os céus e a terra, Jesus Cristo. Ele é o sangue da nova aliança. No Antigo Testamento um cordeiro era sacrificado e o sangue dele era um sinal de arrependimento, de expiação,
Mas a Bíblia nos ensina que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro definitivo, que morreu uma só vez e para a eternidade o fez. E toda vez que o sangue de Jesus passa por a vida de alguém, a obra da graça, os efeitos são permanentes. Então, para a glória de Deus, em memória de Jesus, participe do cálice. Doce Espírito Santo, te agradecemos por essa oportunidade, Pai, que não tem preço. Não se trata apenas de um ato religioso, de uma expressão de fé. Se trata da minha vida, que estava perdida. A minha vida que tinha por destino o inferno, a separação eterna de Ti, Pai, porque era um homem pecador, um jovem pecador. Mas desde aquele dia, quando eu entreguei ao Senhor Jesus o meu coração, e o recebi na minha vida, e Ele se tornou, além de Criador, o Senhor da minha vida, o meu Salvador. Quando eu deixei de ser criatura de Deus para ser filho de Deus, pois a Tua palavra diz aos que crerem no nome de Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem chamados seus filhos. Aleluia, louvado o Teu nome, e te agradeço por esta obra maravilhosa, e que ela se aplique, ó Deus, a todos nós, em nome de Jesus, amém e amém. Passe por favor o cálice para a pessoa que está à sua direita, e os nossos irmãos estarão recolhendo estes cálices. Continuemos em pé, cantando ao Senhor. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Ele me ama. Aleluia, Senhor. Se estou forte, se eu estou
Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse amor, amor incondicional, amor que não depende das nossas atitudes, ó Deus, não depende, ó Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Oh, Papai, muito obrigado pelo seu sacrifício, pela sua morte, pela sua vida, ó Deus. Mas nós sabemos que não foi em vão, nós sabemos que não foi apenas uma vida trocada pela outra, mas o Senhor deu a sua vida para que eu pudesse ter vida, e o Senhor tomou a minha vida, ó Deus, para si. Deus, em nome de Jesus, obrigado, ó Deus, obrigado, obrigado, porque a nossa fé não é uma fé vazia, não é uma fé em um Deus morto, em um Deus pregado, em um Deus humilhado, mas é a fé em um Deus vitorioso, em um Deus que morreu sim, mas ressuscitou. Oh Deus, eu posso, só quem tem poder sobre a vida e sobre a morte pode nos dar vida, ó Deus, e o Senhor nos dá vida. Deus, obrigado. Nós não temos como expressar a nossa gratidão ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, aplaudindo ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, pode se assentar. Boa noite. Calma aí só um pouquinho, gente. Só arrumar aqui. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 em diante. Marcos 5, do versículo 21 em diante. Essa palavra o Senhor, eu já tive a oportunidade de ministrá-la em outros cultos aqui da igreja, nos cultos da manhã, não hoje, mas em outro final de semana, no culto de sábado e na vigília. É uma palavra poderosa, porque é a palavra de Deus, primeiramente. Toda a palavra de Deus é poderosa. Toda a escritura do Senhor é poderosa. Mas essa palavra em especial, ela vem hoje com o objetivo de despertar a nossa fé. Despertar a minha fé, despertar a sua fé. Nós temos que crer no Senhor Jesus. O título que eu extraí dessa palavra é Tão Somente Creia. Tão somente creia. No dia a dia nós temos a oportunidade de desenvolver a nossa fé. Em vários momentos nós podemos ter fé, mas algumas atitudes de fé não são tão grandes. Não são tão grandes quanto outras atitudes. Por exemplo, se o meu carro furou o pneu e eu sei que eu vou trocar aquele pneu, eu tenho um step ali. Eu não preciso ter fé para que tenha um step lá no porta-malas. Eu simplesmente vou lá, eu sei que ali existe um step, ali existe alguma outra coisa. Mas há circunstâncias da vida. Há circunstâncias que são mais difíceis. Há circunstâncias onde a nossa fé é testada. A nossa fé é colocada à prova. Há momentos de grande adversidade, em que se nós não temos certeza do que nós cremos, que nós não temos certeza que o Senhor Jesus tem poder sobre tudo, aí a nossa fé se abala. Há adversidades que muitas vezes são maiores do que a nossa fé, porque nós temos uma fé pequena, nós temos uma fé que ela precisa ser exercitada, nós precisamos crer no Senhor Jesus, e esse texto hoje eu extraí 4 características de uma pessoa que crê realmente em Jesus. Existem outras características, existem muitas características de quem crê e que eu não estou citando aqui, até o próprio texto, ele pode nos mostrar outras e outras, e você que fizer uma leitura sobre esse texto, você pode identificar outras características, mas eu quero ressaltar apenas 4 características de uma pessoa que crê realmente em Jesus,
o texto de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 em diante. Vou começar a ler. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. A primeira característica que esse texto me mostra é a humildade. Uma pessoa que crê em Deus, uma pessoa que tem a fé no Senhor Jesus, ela tem que ser humilde. Ela tem que ser humilde. O texto já começa falando sobre esse homem chamado Jairo. Jairo era um homem muito conhecido naquela região, naquela cidade, porque ele era o chefe da sinagoga, o dirigente da sinagoga. E ele era uma grande autoridade ali naquele local. Jairo era um homem de muita influência. Ele como chefe da sinagoga, ele tinha a oportunidade de ter influência em diversas áreas da sociedade, em diversas ramificações ali por causa do seu cargo. Ele tinha influência porque ele era um juiz naquele local. Um juiz como assim? Às vezes as pessoas tinham alguns problemas, algumas divergências, e eles iam aonde? Na sinagoga. Eles iam ali e eles apresentavam e ele falava, não, ele julgava quem estava certo, quem estava errado e algumas coisas assim. Ele não tinha autoridade, talvez, para prender as pessoas, mas para ajudar, para aconselhar, ele era mais como um conciliador. Ele estava ali para fazer esse processo, um termo até meio novo, né? Ou ele estava ali para conciliar as pessoas naquele momento. Ele também tinha influência sobre o comércio, porque ele, como chefe da sinagoga, ele também ajudava a reger a ordem da cidade. Então ele dizia, olha, você pode vender aqui, ou você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. E ele também tinha influência no templo. Ele tinha muita influência ali no templo, como chefe da sinagoga. Ele estava ali também auxiliando as pessoas no culto que elas prestavam ao Senhor. Então Jairo era uma autoridade praticamente completa. Ele era uma autoridade em diversas áreas, em muitas áreas. Mas este homem, ele mesmo com toda a sua autoridade, ele com toda a sua influência, com todo o seu poder ali, financeiro e de influência, aconteceu uma coisa que ele não podia controlar. Uma coisa que foi além das suas próprias forças, que foi além de suas próprias, de tudo que ele poderia resolver. Ele não podia mais resolver. A sua filha ficou doente. A sua filhinha ficou doente. E a enfermidade que essa menina teve, a enfermidade que essa menina estava passando, era uma enfermidade de morte. Era uma enfermidade de morte. Imagina você, no lugar de Jairo, ele estava na sua casa, estava tendo a sua vida normal, vivendo as circunstâncias, as coisas do seu dia a dia, e cuidando da sua filhinha, da sua família, mas de repente, a sua filhinha de 12 anos, com muita vida pela frente, com muita juventude, eram muitos sonhos que ele tinha para vir para ela, eram muitos projetos que ele tinha para essa moça, muitos projetos. Ele sonhava talvez com o casamento dela, ele sonhava com a família dela, ele sonhava com várias coisas. Como será que vai ser a casa da minha filha? Mas uma enfermidade veio para ceifar os sonhos de Jairo, para ceifar os sonhos dessa menina, o projeto de Deus para a vida dessa menina. Uma enfermidade surgiu. E Jairo, ele se viu ali nesse momento com as mãos atadas. Ele se viu sem poder fazer nada. Ele, um homem tão influente, com tanta autoridade, com tanto poder, ele conhecia muita gente. Ele poderia falar com várias pessoas, conhecia médicos, ele conhecia doutores, ele conhecia pessoas especialistas em várias áreas, ele conhecia Deus, mas ele já não podia fazer nada. E esse homem, ele tomou uma atitude de humildade. Ele se humilhou perante o Senhor. A palavra diz que ele se ajoelhou aos pés do mestre, e ele disse: mestre, a minha filhinha está doente, anda logo, por favor,
Eu imagino que ele deve ter, ele implorou na realidade, mas eu imagino que ele deve falar: mestre, vamos, ela é minha filhinha, ela é tudo que eu tenho. Vamos lá, por favor. Ele não se importou com o que as pessoas em volta estavam pensando. Ele não olhou assim a multidão, porque havia uma multidão que já estava espremendo Jesus. Ele ignorou todo mundo. Ele ignorou todos. Ele ignorou a tudo e a todos, porque era a filhinha dele. Era a filhinha dele. E ali ele teve uma atitude de humildade. Ele se despiu da sua autoridade, ele tirou tudo aquilo que para ele, talvez todas aquelas crenças dele, como que um mestre da sinagoga iria se ajoelhar sobre os pés de qualquer pessoa naquela época, mas era Jesus. Esse homem conseguiu reconhecer quem era Jesus. O pastor Odilon, ele disse na conferência que humildade não é você se rebaixar. Não é você falar: ai, como eu sou pequenininho. Não, humildade é você reconhecer as qualidades do outro. É você reconhecer as qualidades do outro. E Jairo, nesse momento, ele teve essa atitude. Ele teve esse discernimento, esse entendimento, porque ele reconheceu que diante de todas as pessoas, de todo mundo que estava naquela cidade, todas as autoridades, todos os médicos, agora chegava naquela cidade a maior autoridade. A autoridade sobre a enfermidade, a autoridade sobre a vida e sobre a morte. O título que a minha Bíblia dá para esse texto é o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Jesus tem poder sobre tudo. Ele tem poder sobre a vida, ele tem poder sobre a morte, sobre a doença, sobre a alegria e sobre a tristeza. Mas Jairo conseguiu identificar isso. E eu, e você, nós conseguimos identificar? Nós conseguimos? No momento difícil, no momento em que nós precisamos exercer realmente a nossa fé, em quem nós confiamos? No médico? Nas ferramentas? Nas pessoas? Ou somente em Deus? Eu não estou dizendo que nós devemos ignorar a medicina, que nós devemos ignorar as ferramentas que o Senhor tem nos dado. É o Senhor quem capacita. Quando eu tive que fazer, eu já fiz algumas cirurgias, e eu simplesmente orava para que Deus provesse, para que Deus estivesse no controle, para que Deus tocasse na mão daquele médico que fosse me operar. Deus é quem capacita. O médico, ele estudou, mas Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que qualquer enfermidade. E talvez essa menina ali estava desenganada. Ela já estava desenganada. Para que um pai tivesse que ter uma atitude dessa, essa menina já estava desenganada. Ali já haviam se esgotado todas as alternativas de Jairo. Mas Jesus mudou a história daquela menina. Jesus, o Deus vivo, ele se interveio. Ele veio e interferiu nessa situação. Milagre não é apenas uma manifestação sobrenatural. Milagre é quando nós temos o tempo. Nós vivemos em um tempo. Nós vivemos em um momento aqui. Aqui é um tempo. Tem hora, tem circunstância, eu vou envelhecendo e uma hora eu fico doente e eu morro. Milagre é quando Deus eterno entra na realidade temporal, se torna temporal e modifica a situação. E só Jesus pode fazer isso. Jesus, ele pode tocar na ferida, ele pode transformar toda a realidade, toda a circunstância. Mas para isso, nós precisamos ter humildade. Humildade de reconhecer que não somos nada. Humildade de reconhecer que não somos capazes. Humildade de reconhecer que sem Deus, nada é possível. Nada é possível. Quantas vezes tentamos fazer as coisas com a força do nosso próprio braço, com a nossa própria carne, com a nossa própria força, e vamos tentando, e tentando, e tentando, mas nada adianta, porque nós precisamos ter uma atitude de humildade perante o Senhor, uma atitude de reconhecer de quem é a verdadeira autoridade, quem pode fazer o verdadeiro milagre. E aqui, continuando o texto, Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia.
ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ficarei curada. A primeira característica de uma pessoa que crê é humildade. A segunda característica que eu pude tirar nesse texto é que é uma pessoa inconformada. Agora, continuando com Jairo, ele também está, além de uma atitude de humildade, ele não se conformava com a enfermidade da sua filhinha. Ele não se conformava, mas agora surgiu um novo personagem na história. Essa moça que havia 12 anos, ela estava com a sua juventude, ela teve a sua saúde, a sua força tomada por uma enfermidade. Havia 12 anos que essa mulher estava sofrendo de uma enfermidade terrível. Era uma enfermidade onde ela tinha fluxo de sangue, havia um ciclo menstrual dela que não parava. E ela ia perdendo sangue, e perdendo ali a sua vida. A sua vida estava sendo ceifada aos poucos. Mas o texto nos mostra que essa mulher era inconformada. Por quê? Porque ela gastou tudo o que ela tinha, ela gastou todos os seus recursos, ela gastou toda a sua energia para buscar uma cura. Ela fez de tudo, ela procurou, e ela foi médico, ela foi no templo, ela foi com sacerdote, ela foi com doutores, ela fez tudo o que ela podia, ela fez. Ela gastou todo o seu dinheiro, ela talvez perdeu todos os seus amigos, de tanto que ela queria. Ela não desistia, ela ia, e ela falava: não, eu preciso ser curada, não é dinheiro, eu gasto, é tempo, eu gasto, não tem problema, mas eu quero ser curada. Ela era uma pessoa inconformada. Quantas vezes nós nos conformamos, as coisas vão acontecendo, as situações acontecem, o vento começa a bater, a adversidade surge em nossa vida, e nós paramos, e nós aceitamos. E o inimigo, ele vem, ele vai ceifando a nossa alegria, ele vai ceifando a nossa vida, a nossa saúde, a nossa força, e nós simplesmente vamos aceitando e vamos dizendo assim: é assim mesmo. É assim mesmo. Nós vamos simplesmente pensando e olhando e deixando as coisas acontecendo, e o inimigo vai tirando, e nós vamos perdendo a nossa vontade, e nós vamos perdendo o nosso ânimo, e nós vamos perdendo a nossa vontade até de adorar ao Senhor. A nossa força vai sendo ceifada, e nós vamos tentando e deixando que as coisas aconteçam. Inconformado. Uma pessoa que crê em Deus, uma pessoa que conheceu Jesus, uma pessoa que já viu, que sabe da autoridade e do poder de Deus sobre a vida e sobre a enfermidade, sobre a morte e sobre a doença e sobre a cura. Ela não pode se conformar, ela não pode aceitar. Não sei qual situação você esteja passando, eu não sei qual adversidade você tem passado na sua vida, eu não sei, mas eu sei que você não pode se conformar, que você não pode aceitar, porque maior é quem está sobre você do que qualquer problema, maior é o nosso Deus do que qualquer dificuldade, maior é o nosso Deus do que qualquer enfermidade, do que qualquer problema relacional, maior é o nosso Deus. Nós não podemos nos conformar, porque nós temos um Deus poderoso, um Deus que tem poder sobre a vida e sobre a morte, um Deus que tem poder sobre a doença e sobre tudo. Nós temos um Deus que nos permite
não nos conformar com este mundo, que nos permite não nos conformar com as situações adversas do dia a dia. Nós temos um Deus. As pessoas acreditam em muitas coisas, as pessoas acreditam em muitos rituais, em muitas coisas. Há pessoas que acreditam na ciência, há pessoas que acreditam na medicina, há pessoas que acreditam em tantas coisas, mas uma hora isso para. Uma hora a medicina tem um limite, uma hora os rituais, uma hora a ciência, ela bate, porque ela chega e fala assim: daqui eu não posso mais passar, aqui eu não posso mais passar, aqui acabaram os meus recursos. E aí é a hora que Deus age. Aí é a hora que o milagre acontece. É nessa hora que o milagre acontece. É quando nós não temos mais o que fazer. É quando nós não temos mais força. Porque em outras circunstâncias, em outras situações, são fáceis. É fácil. É fácil eu ter fé. É fácil eu ter fé em comprar um carro novo, sendo que um carro que a prestação é R$1.000, sendo que o meu salário é R$6.000. Isso é fé pequena. Isso é fé pequena. É fé financeira, isso é fácil. É fácil você acreditar que você vai comprar um terreno no Dama, no Alphaville, no Carandá, e vai construir uma casona. Isso é fácil. Isso não é nada. Isso não é nada perante Deus. Isso é até uma ofensa perante o Senhor, você exercitar a sua fé só para coisas tão pequenas como conquistas financeiras. Isso é pouco. Isso é pouco. A nossa fé, ela é maior. Deus, ele é mais do que isso. Deus, ele é o Deus que tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Olha o tamanho da fé que nós temos que ter. É essa a nossa fé. É essa a nossa fé. A nossa fé tem que ser para alcançar aquelas pessoas que nós olhamos e falamos assim: esse aí é difícil. Essa pessoa aí talvez nunca se converta. Até da nossa própria boca pode sair a palavra de maldição para a pessoa, falando: essa pessoa nunca vai se converter. Está amarrado, irmão. A nossa fé, ela tem que ser para isso. A nossa fé tem que ser para ganhar a nossa sociedade. A nossa fé tem que ser para mudar a realidade da nossa sociedade. É para isso que fomos chamados. A palavra diz que quando as autoridades se referiam à igreja que vinha chegando naquela cidade, uma autoridade disse: quem são esses que têm colocado o mundo de cabeça para baixo? Essa é a igreja do Senhor Jesus. É a igreja que pega os valores, os princípios que são impostos, que são colocados à força na sociedade, que são ensinados desde crianças nas escolas, princípios que são vomitados através da televisão, nas nossas vidas, nas nossas crianças, nos nossos adultos, em todo mundo. É isso. Nós temos autoridade para mudar toda a realidade. Não importa. Nós não podemos nos conformar. Nós não podemos nos conformar com nenhuma adversidade que é colocada sobre a nossa vida. No versículo 27, em diante diz o seguinte: quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia. Não, você precisa repetir isso. Diga aí: imediatamente. Imediatamente. Não foi semana que vem, não foi amanhã, foi imediatamente, porque Deus é um Deus de imediatamente. O meu Deus é um Deus de agora, é um Deus de hoje, é um Deus que opera e muda a realidade imediatamente. Deus não falou assim, ela não tocou e ficou olhando e falou: ainda não tocou, talvez eu estava sem fé. Não, ela tocou e imediatamente a situação foi mudada. Toque no Senhor, toque no manto do Senhor, que imediatamente no reino dos céus a mudança vai acontecer. Imediatamente há uma mudança, há uma atmosfera espiritual aqui neste lugar. Desde o começo deste culto, o Senhor tem se manifestado, o Espírito de Deus tem passeado no meio de nós, e nosso Deus está falando para você que imediatamente a sua vida será restaurada. Imediatamente a sua energia, a sua força será restaurada. Imediatamente. Responderam no versículo 29.
Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, e há umas versões que dizem virtude. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a salvou, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Cura, salvação no Novo Testamento, salvação no contexto bíblico de Jesus, ela não é apenas te levar para o céu, mas ela também visa restaurar aquilo que tem te impedido de buscar ao Senhor. Se tem alguma coisa que está te impedindo de buscar ao Senhor, há um problema na sua salvação, há um problema na sua intimidade com Deus. Busque ao Senhor, porque a salvação, ela é completa e ela é imediata. A terceira característica de uma pessoa que crê, e eu quero dedicar um pouco mais de tempo nesse tópico, é que ele era uma pessoa corajosa. Corajoso. A primeira característica, ele é humilde. A segunda, ele é inconformado. E a terceira característica, corajosa. Estava Jairo indo com o mestre ver a sua filhinha. Havia uma multidão aglomerada em volta de Jesus, porque Jesus, a fama de Jesus, a reputação de Jesus o antecipava já. A reputação dele chegava na cidade antes dele. Olha, está vindo aquele homem que tem falado sobre vida, que tem falado sobre liberdade, aquele homem que tem operado milagres, tem prodígios, muitas coisas têm acontecido onde esse homem tem passado, muitas coisas, e ele vem com palavras de vida, palavras de vida, e as pessoas já estavam o esperando quando ele chegou no seu barco, e Jairo foi lá, não se importou com as pessoas, não ligou para ninguém, se ajoelhou, se jogou, se lançou aos pés de Jesus e implorou, falou: mestre, a minha filhinha está doente, por favor, vamos lá na minha casa, vamos lá, ela está muito doente, eu não sei mais o que eu faço, vamos na minha casa. E Jesus falou: tudo bem, eu vou lá na sua casa. Todas aquelas pessoas, aquela multidão que já estava aglomerada, aí eles ficaram mais curiosos ainda, porque eles queriam ver o que Jesus ia fazer. Então uma grande multidão estava apertando Jesus e tentando ver e pensando talvez o que ele estava conversando com Jairo. E Jairo era uma autoridade conhecida naquela cidade. Jairo era muito popular ali. E Jesus estava andando, e Jairo talvez abatido, preocupado, pensando assim: minha filhinha, ela está tão doente. Oh meu Deus, Jesus, anda logo. Jesus também, esse povo está nos aglomerando, está nos apertando, mas cadê? Poderíamos ir mais rápido. E cada minuto perdido, cada minuto que passa é um minuto perdido, é um minuto a menos que talvez a minha filha possa ter de ser resgatada. E no meio disso tudo, aconteceu uma coisa. Uma moça, uma mulher que também havia sofrido, mas era uma mulher anônima. Era uma mulher desconhecida, era uma mulher considerada impura, porque lá em Deuteronômio nós vemos que quando uma mulher está no seu período menstrual, ela é considerada impura, era considerada impura perante a sociedade. Ninguém podia tocar nessa mulher, porque quem tocasse nela também seria considerado impuro. Ela era uma mulher excluída da sociedade. Durante 12 anos, essa mulher, ela estava ali carregando essa enfermidade, com nojo dela mesma, empapada em volta de tantos panos, e um fluxo sanguíneo que não cessava e não parava, e ela era anêmica, porque ela perdia muito sangue, então ela era anêmica também. Ali ela ia ficando desmotivada. E essa mulher,
ela pensou: se eu tão somente te tocar, eu serei curada. Eu estou vendo Jesus, esse homem é poderoso, esse homem fez muitas coisas, ele tem operado muitos sinais. Talvez se eu só tocar, eu não vou nem chamar a atenção dele, se eu só tocar, eu serei curada. E essa mulher, ela foi pelo meio da multidão, anônima também, porque a enfermidade dela era algo vergonhoso, era algo que ela não queria compartilhar. Imagina, quem queria ver uma mulher que tinha um fluxo, uma mulher impura, imunda? Ela era imunda perante a sociedade, ela era uma excluída, ela não poderia se relacionar com homens, ela não podia se casar por causa dessa enfermidade, ela não podia. A sua família tinha vergonha também, porque tinha uma menina, uma moça imunda, suja, que andava com eles. Eu imagino que ela deve ter pensado assim: eu vou lá quietinha, ninguém precisa saber, esse meu sofrimento ele precisa acabar, eu vou só tocar nele, e se eu tocar só no manto dele, talvez ele não vá ser contaminado, ele não vai ser imundo também, eu vou conseguir extrair alguma coisa. E essa atitude dela, antes mesmo da mão dela tocar no Senhor, a fé dela já havia tocado no Senhor. A fé dela havia conseguido extrair. Muitas pessoas estavam encostando em Jesus. Muitas pessoas o apertavam. Muitas pessoas estavam ali encostando, espremendo. Mas apenas uma pessoa tocou nele de verdade. Apenas uma pessoa conseguiu extrair virtude do Senhor. Virtude do Senhor. Nós devemos extrair virtude do Senhor essa noite. E uma coisa que eu tenho desse texto, uma coisa que eu penso nessa parte aqui, é que nós temos que ter muita coragem para tocar em Jesus. Nós temos que ter muita coragem para nos expormos e extrairmos essa virtude do Senhor. Mas algo aconteceu. Essa moça, ela tocou em Jesus, escondido, anônima, talvez por baixo de todo mundo, só pôs a mão, se esticou e tocou em Jesus. Mas Jesus, ele parou e falou: opa, espera aí, alguém está me tocando de forma diferente. Jesus não permitiu que a cura dessa moça, que foi imediatamente ela foi curada, imediatamente cessou a sua hemorragia, mas Jesus não permitiu que isso ficasse no anonimato, porque Jesus, ele queria sarar, ele queria salvar ela integralmente. Ela era uma pessoa excluída, ela era uma pessoa impura, ela era uma pessoa que até ela mesma já não conseguia mais confiar em si, ela mesma. E o Senhor Jesus falou: não, hoje eu vou mudar a realidade dessa moça. E ele trouxe a público, ele falou: alguém me tocou. Jesus poderia ter simplesmente olhado para o lado e falado: quem me tocou? Foi você, vem cá, você me tocou. Jesus poderia fazer isso, mas não, ele falou: alguém me tocou, porque ele queria desenvolver a coragem dessa moça. Há alguns momentos de nossas vidas, e isso é muito sério, há algumas coisas, enfermidades não apenas carnais, mas enfermidades espirituais que nós passamos. Há pecados que nós carregamos e que nos envergonham. Há pecados que são tão sujos, tão nojentos, tão vergonhosos, que nós não conseguimos confessá-los nem para Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Há pecados que são tão vergonhosos, há situações que são tão vergonhosas, que nem para Deus nós temos coragem de confessar. E às vezes quando nós chegamos ao Senhor, nós simplesmente falamos: Deus, me perdoa pelo meu pecado. O Senhor sabe o que eu tenho passado. O Senhor sabe
o que eu tenho vivido. Mas o Senhor está falando para você essa noite, que Ele quer restaurar a sua dignidade, que Ele quer restaurar o seu relacionamento com Ele, a sua força, a sua vida. Algo está tirando a sua vida, algo está tirando a sua força, algo tem te sugado, algo tem te impedido de buscar ao Senhor. E muitas vezes você tem ido no anonimato buscar ao Senhor e falando: ai, se eu só falar devagarzinho, se eu só tocar, eu não preciso de muito, eu só preciso tocar no seu manto. Mas o Senhor está falando para você que imediatamente você foi curado. Você foi curado quando você confessou esse seu pecado para Deus, quando você tocou no manto. Mas Deus quer restaurar a sua dignidade. E Jesus, Ele exaltou essa mulher. Ele chegou nela e as atitudes de Jesus não foram em vão. Não foram simplesmente assim: ah, quem me tocou? Não. Ele fez isso para devolver a dignidade dela. Ele exaltou a atitude dessa moça, dizendo para ela: moça, você me tocou. A sua fé. Jesus, Ele exaltou a fé dessa moça. E Ele disse para essa moça, que até então era excluída, humilhada, rejeitada, isolada, andava pelas periferias da cidade, porque ela era imunda, impura, e ela não podia se encostar em ninguém. Jesus a honrou na frente das pessoas. Talvez você tenha sido humilhado por causa do seu pecado. Talvez esse seu pecado tenha te humilhado constantemente. Mas essa noite haverá cura. Essa noite haverá libertação. E essa noite haverá honra. Mas para isso você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem de se humilhar perante o Senhor. Você tem que ter coragem de se entregar. E você tem que ter coragem para não se conformar. E a última atitude, versículo 34 em diante. Então, ele lhe disse: filha, a sua fé a curou ou a salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Quantas vezes eu e você temos rido de Jesus? Quantas vezes nós temos lido as Escrituras, olhamos as promessas de Deus, mas nós rimos porque não acreditamos? Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. A última característica, a primeira característica de uma pessoa que crê, de uma pessoa que tem fé em Deus, é que ela é humilde. A segunda, ela é inconformada. Terceira, corajosa. E a quarta e última característica, ela é firme. Firme perante as circunstâncias. Ela é uma pessoa firme. Aqui,
aconteceu o seguinte: Jairo estava indo junto com Jesus, Jesus já estava chegando talvez na sua casa, quando no meio do caminho apareceu essa moça que não era ninguém, essa moça que era uma impura, ela era uma isolada, ela era uma excluída. Quem era essa moça? Ninguém. Mas Jesus parou, não apenas para parar, mas para mostrar para mim, para mostrar para você, para mostrar para Jairo e para todo mundo, que Ele se importa não somente com a filhinha daquela autoridade, mas Ele se importa com a filhinha de outras pessoas. Ele se importa com aquela filhinha que sofria tanto tempo. E o seu sofrimento não era só por causa da sua enfermidade, porque senão, somente o fato dela tocar e ser curada já estava bom, já bastava. Mas não, Jesus sabia a humilhação que aquela moça estava passando, sabia do seu sofrimento, não apenas carnal, mas seu sofrimento social, de toda a realidade, toda a circunstância daquela moça. E Jesus parou tudo que ele estava fazendo, para tocar naquela moça, para conversar com aquela moça e para devolver a dignidade daquela moça. Jesus parou para isso. Mas aí, quando esse milagre aconteceu, Jairo estava indo e apareceram algumas pessoas, e essas pessoas disseram para Jairo: Jairo, não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu, deixa. Talvez, se Jesus chegasse um pouquinho mais cedo, talvez, se ele fosse um pouco mais rápido, talvez, se ele não parasse para falar com essa menina, com essa mulher, ele já havia curado ela. Mas ele quis fazer tudo isso, ele quis falar, e ele quis mostrar para as pessoas. Se ele não tivesse feito tudo isso, a sua filha estaria viva. Mas agora não incomoda mais ele, ela já morreu. Mas Jesus olhou para Jairo e para sua esposa e disse: não olhe para a circunstância. A palavra diz que Jesus nem fez caso, ele nem ligou. As pessoas falaram, é como se a palavra dissesse que entrou por um ouvido e saiu por outro ouvido. Jesus olhou, as pessoas falaram assim: já morreu. Aí Jesus fez: o que a gente estava conversando mesmo? Não tenha medo não, deixa, você está comigo. Não olha para as circunstâncias, olha para mim. E eu imagino que cada passo que Jairo ia dando em direção à sua casa era um passo de dor, era um passo de aflição, era uma agonia, porque a sua filhinha estava lá, e ele estava andando, e Jesus andando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Jesus foi assim, e ele foi andando, e Jairo não olhou para as circunstâncias. Jairo, nesse momento, olhou apenas para Jesus. Jairo foi olhando para Jesus e falando: o que esse homem vai fazer? O que ele pode fazer? Ela já morreu. Talvez, se ele chegasse antes, ele poderia orar e ela seria curada. Mas não. Agora eu não sei mais o que vai acontecer. E Jairo foi andando. Aí Jesus chegou lá, havia um pranto, havia muitas pessoas chorando, havia muitas pessoas tristes, e ali nesse momento também havia uma cerimônia já de enterro, com choradores, com pessoas que estavam ali com carpideiras, né? Que estavam ali já para chorar e para cantar a Deus e louvar a vida, o tempo de vida que essa menina teve. E Jesus chegou lá e falou: o que está acontecendo? Por que todo esse alvoroço? Por que toda essa tristeza? Ela não morreu, ela está dormindo, ela simplesmente está dormindo. Aí o texto nos diz que as pessoas riram de Jesus. Sabe quando que eu e você rimos de Jesus? Quando Deus nos dá uma promessa e nós não acreditamos. Nesse momento, nós fazemos caso do que Jesus está falando. Quando a palavra de Deus diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós fazemos caso. Nós dizemos: não, será? Não, Deus, o Senhor não conhece a minha realidade. Quando Deus fala que Ele irá mudar tudo, Deus te dá uma promessa. Deus te dá promessas grandes, fala que você estará em algum lugar, fala que você não vai ficar nessa realidade pequena, mas você será alguém grande no reino de Deus, alguém grande
no mundo espiritual, alguém que quando for chegando, os demônios vão sair correndo, e você fala assim: ah, Deus, você não conhece a minha realidade, você não conhece o que eu passo. Nesse momento nós fazemos caso de Deus, e Deus foi falando, e Ele tirou todo mundo que não tinha fé. Ele tirou primeiro lá atrás, as pessoas que trouxeram a notícia, falaram: não, nem incomoda o mestre. Jesus fez o quê? Deixou-os para trás. Falou: ó, vocês que não acreditaram, fiquem aí, agora vou só eu e quem acredita. Deixa, você não acredita, você não vai ver o milagre não, tá? Aí ele chegou na casa, e ele falou, e as pessoas não acreditaram. Ele falou: tudo bem, vocês não acreditam? Não vão ver o milagre também. Quem não acredita, não vê o milagre. Quem não tem fé, não vê o milagre. Quantas vezes nós passamos por um período, e às vezes é até a conversão de alguém, que nós estamos orando há muito tempo, e temos pago o preço, e jejuado, e olhado pelaquela pessoa, mas em algum momento, nós duvidamos. Aí simplesmente chega uma outra pessoa, já aparece, e pronto. E o milagre acontece, e nós não participamos desse milagre. O milagre é para mim e para você. Quando Jesus chegou nessa menina, e ele disse para ela: Talita cumi. Talita cumi. A palavra diz que isso significa: menina, eu te ordeno, levanta e anda. Levanta, acorda, desperta. Mas quando você vai pesquisar um pouco, essa palavra, ela não era uma palavra tão formal assim. Ela é uma palavra na língua daquela menina. Jesus falou na língua original dela, na língua de berço dela, como se ele fosse um pai que chegasse na sua filha que está atrasada, e ele fala para ela assim: filhinha, você perdeu a hora, acorda, acorda, vamos, você está atrasada, acorda. Talita cumi. Jesus tem dito isso para ela: Talita cumi, acorda, filha, já está na hora, levanta. E eu quero que você feche os seus olhos agora. O Valdir irá nos conduzir em oração. E eu quero que você coloque a sua vida diante do Senhor. Ore, não perca esse momento, não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade de exercitar a sua fé nessa noite. O Senhor está dizendo para você agora: filhinho, acorda, Talita cumi para você. É imediatamente a sua vida irá mudar. A sua situação que estava difícil, era pesada, eu sei o fardo que você tem carregado, eu sei o que você tem passado durante todo esse tempo. O Senhor está dizendo isso para você nessa noite. Eu conheço a sua vida, eu conheço os seus problemas, eu conheço. Feche os seus olhos. Queridos, Deus tem nos falado nessa noite sobre fé. Deus tem nos falado nessa noite que nós podemos trazer a ressurreição, aquilo que a gente pensa que já não tem mais jeito. Orando, Deus me deu uma palavra que diz assim: ó tu aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras e eu te fundarei. Farei os teus baluartes de rubis e as tuas portas, e a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Serás estabelecido em justiça, longe da opressão, porque você não mais temerás, e nem o espanto se chegará até você. Porque eis que poderão suscitar contendas, mas não procederão de mim. E quem conspira contra você cairá. Eis que eu criei o ferreiro, e eu assopro as brasas no fogo, e sou eu quem produz a arma para o seu devido fim. E toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos filhos do Senhor, e o seu direito que de mim procede,
diz o Senhor, estabelecerei a minha justiça com paz. Isaías 54. Eu quero convidar a você a se levantar do seu lugar e vir aqui nessa frente. Se você está orando pela tua família e você não viu conversão, se você está orando por um filho teu e você ainda não viu ele aos pés de Jesus, e nós vamos orar como igreja do Senhor Jesus, com a autoridade que temos em Deus, nós vamos clamar por cura, por cura, por cura, e as escamas dos olhos vão cair. Você é bendito do Senhor Jesus, você é eleito do Senhor Jesus. Aquilo que o Rafael falou, igreja, não foi a boca dele. Aproprie-se da palavra de Deus na tua vida, porque os teus filhos virão, os teus filhos virão. Abra a tua boca, igreja, e profetiza com autoridade. Profetiza sobre as casas de Campo Grande, sobre a tua casa, sobre tua família. Abra a tua boca e diz: Senhor, olha para mim, ó Deus. Chama a atenção do seu Deus. Faça sair virtude por meio da tua oração. Move o coração de Deus nessa noite, igreja. Eu disse no começo desse culto que Jesus estava aqui, e eu continuo dizendo que por onde Ele passa, tudo é transformado. O rio de Deus está neste lugar, querido. O rio de Deus está aqui neste lugar. A mão de Deus é a teu favor. A tua guerra não é contra pessoas, não é contra teu irmão que não veio para a casa do Senhor, contra tua irmã, contra tua filha, mas nós vamos fazer agora cair por terra toda a frieza espiritual, e nós vamos pedir para que o Senhor Jesus tire toda a cegueira espiritual, e vai cair por terra, e a pessoa vai voltar, vai voltar, vai voltar. Oh Deus, em nome de Jesus, coloca postos os teus anjos guerreiros, os teus arcanjos, Pai, à nossa direita, à nossa esquerda, à nossa frente e atrás de nós, porque nós invadimos o reino espiritual pelo sangue de Jesus, com o nome de Jesus, com o apoio dos anjos de Deus e com a estratégia do teu Espírito Santo. Deus, nós nos revestimos de toda a armadura do Senhor Jesus, e nós vamos nos levantar como guerreiros do Senhor, como aqueles, Pai, que ouviu a tua voz. Talita cumi, levanta, levanta, levanta nesta noite, Senhor, aqui, os teus guerreiros, os teus atalaias, oh Senhor, aqueles profetas que têm clamado, têm jejuado, têm pedido, e o Senhor abriu as portas do céu, estendeu as mãos sobre as nossas vidas e disse: tira a cegueira do meio do meu povo, tira a frieza no meio do meu povo, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos surdos para que não nos possa ouvir. Oh Deus, o Senhor tem colocado-nos como justiça nessa terra. Que venha a tua bênção sobre todos aqueles que apropriam da tua palavra, todos aqueles que têm fé na tua palavra. Pai, aqui há clamor, não apenas com a boca, há clamor que vem do coração, um rasgo na alma, dizendo, Senhor, que nós almejamos o tempo da tua visitação sobrenatural. Aguardamos o dia, Senhor, aguardamos dias dos teus milagres. Por isso, Senhor, a tua igreja agora clama por cura física, para que os teus sinais caminhem no meio do teu povo, e que quando olharem para nós, verá uma igreja fortalecida,
verá uma igreja que tem Jesus, e que Jesus caminha conosco lado a lado, e é Ele quem faz todas as nossas obras por nós. Espírito Santo, cura as enfermidades, cura as doenças, cura os espíritos em prisão, os aprisionados, aqueles que vivem em depressão, aqueles que vivem, Deus, afligidos, conforme diz a Tua palavra, que eles não se sintam mais desamparados. Levanta, Talita, da tua condição, nessa noite, levanta-te, em nome de Jesus, como guerreiro, abra a tua boca como atalaia, não desista, não pare, chame a existência, pela fé que o Senhor teu Deus te deu, chame a existência, porque no reino espiritual, todas as promessas existem para você. Aproprie-se das bênçãos do Senhor. Oh Deus, este é o clamor da tua igreja, Pai. Esta é a oração da tua igreja. E aquilo que o nosso querido amado pastor Rafael pregou, Deus, nós queremos nos apropriar. E durante a semana, Deus, nós veremos que nós já tivemos aqui um acréscimo de fé no nosso coração, um acréscimo de fé em todas as nossas atitudes. Abra a tua mão, igreja. Tome posse. Receba, guarda no teu coração. Guarda no teu coração. Deus está escrevendo realmente nas tábuas do teu coração aquilo que é para você viver. Há um fogo aqui neste lugar. Há um mover aqui neste lugar. É Ele. É a presença dEle. Os anjos estão aqui. Eu posso sentir a presença de Deus passando a mão dEle sobre a tua cabeça e dizendo: não temas, 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 eu sou contigo. É uma escrita nas tábuas do teu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, que a bondade, a misericórdia do Senhor, que nos seguem todos os dias da nossa vida, e que as consolações do Espírito Santo também estejam seladas e cravadas nas tábuas do nosso coração, no nome de Jesus, amém. Vai-te em paz, amados.